tudo bem? Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues. Hoje eu estou com o Gilmar, ele vai falar, se apresentar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre ele. Olá, tudo bem? Eu sou o Gilmar Lucas, eu sou professor da área de exatas e hoje eu estou aqui com a Catarina para trazer para vocês uma fala de quem está vivendo uma realidade aí em sala de aula com alguns alunos que estão passando por algumas situações. Então, acompanhe a gente aqui que você vai descobrir o quanto nós vamos tratar desse assunto. Um forte abraço e até daqui a pouco, galera. Olá, galera. Vamos continuar mais um pouquinho com o Gilmar, onde ele vai se apresentar e contar um pouquinho do seu trabalho. Então, pessoal, eu tenho formação em gestão da qualidade, tenho formação em docência do ensino superior, mas o que me chama mais atenção é o meu mestrado. Eu sou mestre em educação matemática, eu sou apaixonado por matemática e hoje eu vou desmistificar aqui com vocês algumas questões sobre a matemática, porque eu entendo muito sobre esse processo e vejo isso, os alunos falando, os alunos comentando. Então, eu tenho um processo de aprendizado matemático diferente daquilo que vocês conhecem. Eu sou um professor de matemática que ensino a fazer cola. Fique conosco aqui que eu vou te explicar como nós vamos conduzir esse processo. Gilmar, uma grande pergunta. Como é a inclusão verdadeira para você? Olha, Catarina, a inclusão verdadeira é aquela inclusão onde ela traz benefício para todas as pessoas. Porque entenda, muitas vezes eu vejo em sala de aula um aluno que ele é da parte da inclusão, mas ele está acuado, ele está com vergonha, ele está com medo, ele acaba se fechando mais ainda, porque o mundo da inclusão, ele mostra que a pessoa precisa de estar ou numa forma com uma dependência ou numa forma de, por exemplo, ele tem que estar com alguma deficiência aflorada para que as pessoas possam colocar ele nessa inclusão. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes a parte interna da pessoa, ela tem um sentimento, ela tem uma condição na qual ela não quer se expor. Por exemplo, trabalhar em um ambiente de formação de equipe, trabalhar em um ambiente de relacionamento social. A parte emotiva da pessoa, ela não quer se expor. Então o que acaba acontecendo? As pessoas acham que ela é uma pessoa antissocial, começam a colocar a pessoa taxando de uma coisa ou de outra, quando na verdade ela precisaria de ter um processo de inclusão. Porque às vezes ela pode estar vindo então da periferia, que é da onde eu venho, e ela ter passado por um processo de desigualdade social, por exemplo, desigualdade racial, desigualdade de gênero, e ela não sabe lidar com tudo isso. Então a sociedade nos cobra muito a questão de regras, a sociedade nos cobra muito algumas coisas que quando a gente chega na graduação, a gente chega meio que vendidos. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, ensinar matemática para os alunos. Tem alunos que chegam na graduação completamente sem saber as questões básicas de matemática, sem saber aquelas equações, aquelas funções, e aí ele acaba se perdendo. Então, por isso que eu tenho um processo de ensinar a matemática diferente. Eu olho para o meu aluno não como apenas um número, mas sim com aqueles sentimentos. Quem é esse meu aluno? Então eu faço perguntas, eu trago ele para a minha realidade. Então o que acaba acontecendo? Eu acabo fazendo uma inclusão verdadeira
para um aluno que está vindo da periferia, de uma escola pública, para um aluno que está vindo do estado, onde ele não teve um acompanhamento básico de matemática. Então, o que acaba acontecendo nesse momento, Catarina? Eu mostro para ele que comigo ele pode se abrir. Então, ele conversa da família, ele conversa do trabalho, ele conversa da vida pessoal dele, ele conversa sobre a vida dele na graduação. Você vê, eu dou aula de matemática, mas aí o que eu falo? Eu trago isso como jogo da vida. O jogo da vida nada mais é do que um processo a longo prazo. Hoje você está entrando na graduação, eu falo para vocês assim, olha, você tem um ponto A e um ponto B. Onde é o ponto A? Hoje, seu primeiro dia na graduação. Onde é o ponto B? Quando você vai estar aprovado na disciplina, com conhecimento da disciplina e com nota boa. Então você vai ter nota, você vai ter um aprendizado sobre matemática. E vou desmistificar que a matemática é ruim, que a matemática é só para quem é mais inteligente, que a matemática é só para quem se dedicou. Não, a matemática é para a vida. Eles utilizam a matemática no dia a dia, na realidade, no açougue, no mercado, na padaria, nas contas que estão chegando, que estão pagando. Então eu começo a trazer esse processo. Por isso que eu falo que é cola. Porque se eu falar para o aluno que é um programa de qualidade total no estudo, ele não vai entender. Porque eu vou ter que esmiuçar o programa. Eu vou falar da preparação, vou falar do propósito dele de aprender, eu vou falar da memorização, da ativação, eu vou falar da imersão. Ele não vai entender, mas quando eu falo que é cola, ele fala, nossa, esse professor, ele não sabe o que está falando, vai falar de cola. Mas o que eu estou falando? A linguagem que ele vai entender. Eu estou dizendo, olha, entenda isso. Isso eu estou te colocando nessa condição de sala de aula. Você pode estar vindo de uma escola onde você teve uma matemática muito rasa, mas aqui na sala de aula eu estou fazendo um nivelamento entre todos e estou colocando vocês. Então eu estou me incluindo. Essa é a inclusão verdadeira. Fazer com que as pessoas sintam parte daquele sistema, daquele processo. Porque graduação hoje, nós sabemos disso, é a porta de entrada, mas ela não é tudo. As pessoas precisam ter linha de raciocínio lógico, tem que ter pensamentos lógicos, tem que ter racionamento, tem que pensar em como eu vou utilizar tudo aquilo que eu tenho, a questão emocional, a questão racional. E se tem umas coisas que as pessoas falam hoje é que a matemática é muito lógica, a matemática é muito racional, é muito números. Não, a matemática também é sentimentos. A matemática é sentimentos da família, é saber a união de irmãos, a união de parentes. Então, entenda, isto para mim é uma inclusão verdadeira. Então eu consigo externar isso em sala de aula, porque eu começo me abrindo para os alunos, dizendo, olha, eu sei do lugar que você está, porque eu também já estive aí. Eu sei das suas lutas, das suas trajetórias, porque eu também já passei por isso. E a graduação é só a porta de entrada. Então hoje eu tenho algumas graduações, mas eu não me canso de verificar como foi a minha primeira graduação. Foi maravilhosa, porque foi aquilo que eu escolhi ser. Eu escolhi ser engenheiro. Eu fiz 4 anos de engenharia. E aí eu tive que trancar a matrícula, porque eu fiquei desempregado, não tinha dinheiro para pagar, já era casado, já tinha um filho. Então eu tive que colocar na balança ali a matemática da vida. Ou eu fazia faculdade, ou cuidava da família, comprava alimento para minha família. Então eu decidi comprar alimento para minha família. Eu tranquei a faculdade, foi uma dor muito ruim, que eu não desejo para ninguém. Mas doeu mais quando eu recebi o convite da formatura da minha turma. Aí foi quando caiu a ficha. Eu falei, poxa, o mundo criou as suas regras e o mundo está me excluindo. Mas eu não posso me excluir do mundo. Eu faço parte do mundo. Então eu comecei a trabalhar mais naquilo que eu gosto. Então eu comecei a pensar, do que eu gosto? Eu gosto de matemática. Comecei a buscar relacionamentos na área da matemática. E aí eu descobri um mundo fantástico da matemática. Tanto que eu descobri que eu voltei para a graduação para fazer matemática, mas eu não queria ser professor. Eu trabalhava em metalúrgicas, eu trabalhava com chão de fábrica, eu trabalhava com muitas pessoas que não tinham nenhum ensino básico, que eram semi-analfabetos, mas que eram pessoas maravilhosas. Foi aí que eu comecei a entender aonde está a inclusão verdadeira. A inclusão verdadeira está em quem é ser humano. Se você é ser humano,
você tem uma inclusão verdadeira. Se você não é ser humano, você vai por regras, você vai pelo que a sociedade impõe. Que para participar de uma inclusão você precisa ter um laudo, para participar de uma inclusão você precisa ter algum espectro. E não é isso. Se nós analisarmos, todos nós somos deficientes. Todos nós temos alguma falha na nossa genética, ou que cresce demais, ou que engorda demais, ou que sabe demais, ou que corre demais, ou que vai mais dentro. Mas isso é que é legal. É o prazer de ser humano. E aí, voltando mais à minha fala, eu fiz a matemática, entendi a matemática, não queria ser professor, porque professor ganhava muito pouco. Então, olha aí que a sociedade está me impondo uma outra regra, que para ser um profissional eu preciso ganhar muito bem, eu preciso ter um carro do ano, eu preciso estar montado. E eu fui desconstituindo tudo isso, porque eu comecei a interagir com pessoas que tinham muito menos do que eu e eram felizes. Então, a inclusão verdadeira é essa. A pessoa precisa se sentir realizada, precisa se sentir feliz aonde ela está, com o que ela tem. E trabalhar em volta, verificar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Seja a pessoa família, seja a pessoa amigo, seja a pessoa colega de trabalho. Se você está bem, faz parte do seu ciclo de vida, faz parte da sua interação. E depois que eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a ficar bem. Eu fiquei tão bem que eu decidi me aprofundar na graduação. Eu fiz mais uma graduação, fiz mais uma graduação, fiz uma pós-graduação. Cheguei no mestrado, a minha ideia era de olhar para a desigualdade social, para olhar a trajetória dos professores. Como os professores de matemática chegam na graduação, o que eles construíram para fazer a graduação. E eu descobri essa fórmula mágica da matemática, que é razão e emoção juntas, não andam separados. Afinal de contas, nós temos apenas um cérebro. Está tudo aí. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos separar o que é bom e o que não é bom para a nossa vida, para a nossa carreira, que não faz bem para a nossa saúde, que é tóxico para nós. E eu comecei a descobrir isso nos alunos que tinham maior índice de inclusão. Aqueles alunos que eram rejeitados pela sociedade, aqueles alunos que viviam oprimidos, aqueles alunos que viviam acuados por não ter o conhecimento em matemática. E eu consegui enxergar nesse processo que a inclusão verdadeira está ali, quando você aprende. Aquela palavra mágica, né, a chave de ouro, quando você se coloca no lugar do outro. Então eu comecei a enxergar isso nas pessoas e comecei a pensar, poxa, se a pessoa que tem um laudo, se a pessoa que tem uma síndrome, se a pessoa que tem um espectro, se ela pode construir tudo isso, por que eu não? Como uma pessoa comum, normal. Então eu comecei a entender isso, e comecei a ver que a inclusão verdadeira é quando nós, seres humanos normais, começamos a participar desse núcleo de pessoas que são ditas pela sociedade, numa sociedade inclusiva. Então eu crio situações, eu vou para palestras para surdos, mudos, para quem está falando de Libras, para quem tem algum tipo de transtorno. Eu quero estar próximo. Por quê? Porque não são eles que estão sendo incluídos, é o contrário, sou eu que estou me incluindo. Então a inclusão verdadeira é essa, que todos os seres humanos deviam olhar, ter esse olhar, esse sentimento de estar próximo de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, que está laudado, que nós podemos aprender muito mais com a pessoa do que a pessoa conosco. Então essa é a minha visão para a inclusão verdadeira. Eu vou ser sincero para você, eu estou na graduação nessa empresa que eu estou hoje há quase 5 anos, e o que tem me feito crescer, o que tem me feito evoluir como ser humano, são as pessoas que vêm me procurar porque tem algum tipo de transtorno, porque tem algum tipo de deficiência, porque tem algum tipo de limitação, e elas encontram em mim, na matemática, na matéria que eu ensino, algo que vai fazer o diferencial na vida delas. E isso não tem preço que pague. É maravilhoso. Então, galera, podemos continuar acompanhando com o nosso querido amigo. E no próximo bloco a gente finaliza esse vídeo. Um forte abraço! Olá, galera, agora vamos finalizar o nosso vídeo com o nosso querido amigo. E aí,
deixar as redes sociais, né, para vocês acompanharem e para que a gente possa continuar nesse trabalho maravilhoso que é a inclusão verdadeira. Então, pessoal, se você tem medo do fracasso, se você tem alguma situação que você acredita que vai te possibilitar de você entrar numa graduação, de você fazer um curso, de você sair da zona de conforto, vocês podem encontrar comigo. Eu estou aqui pessoalmente todos os sábados aqui em Budas Artes, no polo da Cruzeiro do Sul, dentro do espaço colaborativo, na Avenida Elias Yasbeck, 3205. Ou você pode também mandar mensagem para mim lá no meu Instagram, que é @Gilmar_Afonso_Lucas. E a ideia principal é que você possa falar comigo. Sou um professor que já tem uma trajetória na questão da inclusão, na questão da desigualdade, e eu posso te ajudar sim. Podemos fazer uma mentoria, podemos bater um grande papo aqui para tentar entender um pouco do seu problema, que não é um problema de fracasso, não é um problema que acontece somente com você, mas eu me coloco à disposição para que vocês possam vir conhecer o espaço colaborativo educacional, que o nome já está dizendo, né? É um espaço onde você vai se sentir bem. Eu tenho aqui alguns professores que atuam comigo, mas principalmente na área de exatas, eu vou te ajudar. E tem um detalhe maravilhoso: tudo isso é gratuitamente para você que acredita que está passando por algum problema, para você que acredita que tem uma memória fraca, para você que acredita que tem algum empecilho em relação à questão da educação matemática. Eu estou à disposição e para mim é uma honra poder ajudar vocês, poder me colocar à disposição de vocês. Eu vou deixar os meus contatos aqui, como eu já deixei aqui o meu Instagram, tá? O meu contato, o meu endereço pessoal aqui do Polo, para que vocês, se quiserem trabalhar, quiserem aprender um pouco mais sobre o que nós estamos falando, saiba que o preço a ser pago é esse: é você sair da zona de conforto, é você sair do lugar que você está e vir para o lado da educação. Eu tenho certeza disso, porque eu estou te falando. Se eu não tivesse me dedicado à educação, talvez eu estaria em uma posição hoje muito ruim. Então eu me debrucei sobre a educação, acredito na educação, por isso que eu sou um professor que fala sobre esses processos. Catarina, quero agradecer também a você, por estar gravando esse vídeo aqui comigo, por dar essa oportunidade para eu falar sobre a inclusão verdadeira. Desde já agradeço, Gilmar, imensamente por você estar participando do meu canal do YouTube, onde a gente vai postar nas redes sociais, no canal do YouTube, no TikTok e no Instagram, para que todo mundo possa entender um pouquinho sobre a inclusão verdadeira. Um forte abraço e gratidão. Muito obrigado. Até uma próxima.